Fala, meus consagrados, depois de um breve ato de 18 dias, como bem lembrou o meu amigo Victor, do Twitter. Um abraço para ele, obrigado por ter me lembrado que eu estou devendo episódio novo. Estamos de volta, MDC. Hoje temos um convidado ilustre, mas antes, claro, vou apresentar aqui a bancada. Ela, Ladies First, chegou para abrilhantar aqui nossa mesa de boteco. A nossa amiga do Choque Mag, do Twitter, ou vulgo Atena. Tudo bom, Atena? Boa noite. Oi, boa noite, boteco. Tudo bem com você? Beleza. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Só muito quente aqui, muito calor aqui no inferno. A pessoa também escolhe morar num dos piores lugares do planeta, isso que dá, né? Ele que gosta de pistolinhas e não toma cerveja, só coquinha. Meu amigo Victor, 9mm, do podcast 9mm. Muito boa noite. E aí, boteco, tô aqui com a minha coquinha gelada já, porque tal qual o resto do Brasil dos trabalhadores, tá quente para caraca. Exatamente, cara, muito calor, muito calor. Tem uma frente fria chegando no fim de semana para São Paulo e depois vamos entrar num breve momento de inferno. Mas é isso. Nosso amigo Dr. Prepúcio, ele, lá do Rio de Janeiro, nosso amigo Dr. Prepúcio, boa noite. Boa noite, rapaziada, tudo bem? Beleza, tudo certo. E lá, de Ribeirão Pires, nosso amigo Logan Shiba, boa noite. Ribeirão Preto, pô. Ribeirão Pires aqui do lado de Mogi. Ribeirão Preto, bem. A Califórnia brasileira, como a gente chama ironicamente, mas agora eu já falo sério. O prazer estar aqui com vocês de novo. Uma honra estar conversando agora com o convidado ilustre de hoje. Exato. E com todos vocês mais uma vez. Isso aí. E aí a pauta de hoje é sobre armazenamento. A ideia foi dele, cara. Totalmente dele. Ele já foi participante do The Taste Brasil. Ele vai falar, vai dar um pouco mais de detalhe, breve detalhe sobre isso. Ele é chefe, cara. Ele manja de comida de verdade. Ele é profissional, cara. Ele dá aula, bicho. Ele é o chefe Danilo Galhardo. Boa noite, meu querido. Fala, galera, beleza com vocês? Meu, que honra participar aqui com vocês. A gente sempre interage lá no Twitter, né? E agora a gente conversando meio que tete a tete aqui, trocando uma ideia, pra galera me conhecer também, né? Sempre ver as postagens lá, as comida ruim que eu posto no Twitter. E agora a gente bater um papo aqui mais tranquilo. E pra quem não me conhece, né, chefe Danilo Galhardo, eu costumo dizer, sua mãe, sua tia, sua avó, provavelmente já me assistiram na TV. Elas me conhecem, porém vocês não me conhecem, porque vocês têm mais o que fazer da vida, como trabalhar nos horários dos programas de TV, correto? Sim, é verdade. Eu não sei nem que canal que passa o The Taste. Qual canal que é? Cara, o The Taste passa na GNT, velho. É verdade. O The Taste passou no GNT, passou no começo não, né? Em julho do ano passado, foi de julho até setembro, mais ou menos, 10 episódios, né? E eu acho que não vai ter mais, ou seja, eu participei da última temporada mesmo do The Taste. Ele é legal porque você tem... A ideia é fazer o prato numa colher, não é? Então, cara, e tipo assim, o que aconteceu, né? Por que eu participei do The Taste? Porque eu tenho assessoria de imprensa, né? Tipo, os caras cuidam da minha carreira, me põem nos programas, tal, meio que falam o que eu tenho que colocar, como eu tenho que tratar essas paradas. E aí eles falaram assim, ó, Danilo, é o seguinte, agora que você tá na televisão, barari, você tem que entrar num reality show. Aí eu me inscrevi num Top Chef, né, que passa na Record. Me inscrevi em um que era tipo um jogo de panelas, assim, da Ana Maria Braga, e me inscrevi no The Taste. Os três fizeram entrevista comigo, né? Dana Maria não me colocaram, aí eu fiquei entre o Top Chef e o The Taste. Aí eu falei assim, vou o que me chamar primeiro, né? Quem me chamou primeiro foi o The Taste, fiz a seleção, né? Lá pro The Taste Brasil e acabei entrando e fui super bem, até pra quem não, tipo, nem estudou, nem nada, nem treinou, nem nada, eu cheguei em 7º lugar e pra mim foi bem bacana, uma bela experiência, né? Uma puta experiência, né? Sensacional. E tem que fazer na colher mesmo, né? A gente tá acostumado a montar todo o prato. Você imagina que, por exemplo, um dos pratos meus foi uma moela com purê de cenoura e gengibre, chips de mandioquinha e um molho de pimenta biquinho com laranja. Tudo aquilo lá numa colherada, tá ligado?
Que isso, velho. Você é louco. É muito legal. Você tem que montar tudo numa colher. É aquela colherinha igual de... que você toma aqueles lamen japonês, que vem aquela colherinha dentro, sabe? Sim, É uma colher mais chatinha, assim, ela é maior. Aí ele monta o prato inteiro nessa colherinha e ele tem que, numa colherada, sentir tudo. É muito legal a ideia do programa, cara. Eu acompanho. Eu falei pra ele que o cara que foi o vice-campeão de 2015 é daqui de Ribeirão. Ele é espanhol, mas o restaurante dele aqui em Ribeirão, ele é amigo nosso faz muitos anos e tal. Então eu acompanho sempre esse programa, eu acho muito legal. A ideia é fantástica de montar tudo numa colher. É um desafio bem legal. É um desafio e, tipo assim, cara, em 1 hora mesmo. A gente tem 1 hora pra montar. E, cara, quando a gente faz gastronomia, mano, 1 hora não dá tempo de você, tipo, passar muito sabor, tipo, fazer uma marinada, ou fazer um caldo muito saboroso, entendeu? Pra fazer o acompanhamento, um molho muito top. Cara, meu, meio que você tem que tirar umas sacadas, assim, de improviso, tá ligado? É bem complicado, fora que eu tremo mais que uma lagartixa com Alzheimer. Na hora de montar as colheres, meu Deus do céu, mano, escapava, voava, minha mão tremia pra caramba. Também tinha essa parte do desafio contra mim mesmo na hora de montar a colher. Mas foi da hora, foi da hora. E quanto que tem de edição naquela... Eles colocam um clima meio tenso, né, quando vai dando tempo, assim. Quanto que é real esse clima tenso, quanto que é a edição de vídeo? Então, cara, é engraçado, porque assim, ficam várias câmeras nas cozinhas, né? Tipo, o estúdio, né, que a gente ficava trancafiado, só pra vocês terem uma noção, assim, muita gente não sabe, né? Não é que a gente ficava trancafiado, a edição, né, a GNT, no caso, pagava um hotel para ficar todos os participantes, né? Começava com 30, depois ia para 16, 14, 8, até chegar na final com 3 participantes. Eles pagavam um hotel pra gente ficar, a gente ficava todo mundo reunido. O que acontecia muito, cara, é que ficava nas cozinhas, era dividido em 4 times, ficava, sei lá, umas 2 câmeras por cozinha. Entendeu? Meu amigo, os caras não queriam saber se você estava fazendo bem. O cara queria ver quando você queimava o negócio, quando você se importava, quando você derrubava alguma coisa, quando você pegava emprestado alguma coisa de um amigo, entendeu? Porque ficava uma pessoa responsável lá para fazer as perguntas, tipo como se fosse um confessionário do BBB. Aí ficava uma pessoa na sua cozinha, anotava tudo o que acontecia na cozinha. Por exemplo, se eu peguei, sei lá, uma colher do meu amigo do lado, aí a gente ia pro confessionário e perguntava: ô Danilo, tal pessoa pegou sua colher, o que você achou disso? Aí tipo, você ficava meio assim, tá ligado? Ah, eu achei que foi legal. Mano, se você achou que foi legal, os caras não vão colocar na edição. Se você falar assim, pô, o cara foi mó cuzão, tipo, pegou minha colher, aí os caras iam colocar na edição, entendeu? Entendeu? Então você xingar todo mundo pra ter tempo de TV, né, cara? Exato. Aí o que eu pensei, mano? Eu sou um cara muito... não sei se vocês perceberam, mas eu falo pra caramba, né? Eu sou um cara muito, muito extrovertido. Ou seja, eu falava assim, meu, eu vou chegar e só vou falar bosta no programa. Só vou fazer piada. Ou seja, primeira coisa assim, ó. Primeiro programa, depois que eu entrei, a menina perguntou, e aí, Danilo, foi legal? O que você achou nessa experiência na cozinha? Eu falei, meu Deus do céu, primeira vez na cozinha, eu parecia que era um curupira fazendo moonwalk. Mano. Primeiro programa, parece que pá, curupira fazendo a porra do moonwalk. Você entendeu? Tipo assim, você tinha que ter as sacadas, porque além tipo, de ter o prêmio, né? Você tinha que ter tempo de televisão. Ou seja, fazendo essas coisas engraçadas, umas tiradas, umas brincadeiras, você ia aparecer mais, entendeu? Ou seja, quanto mais você aparecia, mais tipo, te dá retorno, né? De mídia, essas paradas, entendeu? E aí eu fazia muita piada, eu falei que ia fazer cambalhota do Vampeta, eu falei, deixa eu ver, eu falei desse do Curupira, eu falei, putz, mano, eu falei tanta bosta nesse programa. Eu falei que eu queria ganhar um patinete elétrico se eu ganhasse os 100 mil reais. Você entendeu? Tipo, mano, porque eu quando entrei, eu meio que sabia que não ia ganhar, tá ligado? Eu falei assim, mano, tem uns caras muito top aqui, eu vou chegar no máximo que eu conseguir. E eu realmente consegui chegar no máximo que eu consegui. Só que o que aconteceu? Eu fui um dos caras mais carismáticos da temporada. Ou seja, quem assistiu o programa, pode ser que não lembre os 4 que chegaram na final. Mas o cara vai lembrar do que fez o Moonwalk, você entendeu? É isso que eu quis. É isso que eu quis, tipo, mostrar. Porque eu não estava preparado para ser campeão, mas eu estava preparado para participar do reality show.
Você entendeu? É uma outra pegada, né, que acontece no programa. Ô Danilo, Sim. você tem alguma experiência com comunicação? Assim, você estudou publicidade, alguma coisa assim ou não? Não, eu estudei, comecei fazendo lazer de turismo, né? Fiz lazer de turismo na USP Leste. Tem alguma coisa com comunicação, né? Quando você Mais ou menos. É meio com a parte de entretenimento, né? Eu tenho bastante foco na parte de entretenimento. Eu aprendi bastante, né, sobre entretenimento. E o que foi um diferencial meu no programa foi que eu já fazia televisão. Eu já participava de televisão, eu era culinarista, né? Eu participei do Mulheres na Gazeta, fazia TV Aparecida, ou seja, eu meio que gostava eu sabia onde estavam as câmeras, sabe? Eu meio que já estava acostumado, a galera lá nunca tinha feito TV. Então, né? Assim, já tive uma experiência assim, com a comunicação, porque dá pra você ter essa pegada. Sim, eu já tinha uma experiência, né, de fazer televisão. E na parte de comunicação, eu fiz um curso no Senac de apresentador de TV. Ou seja, eu peguei tipo uns macetes, sabe? Aí já é diferente, né? Isso, para saber me expressar, para saber o que falar. Vocês que me acompanham no Twitter, vocês veem direitinho como eu sou, né? Nessa pegada tipo de politicamente correto, porque você tem que ser assim, entendeu? Tem que responder todo mundo. Se é alguma coisa que não gostam de você, por exemplo, eu posso, sei lá, que eu não gosto de jeito nenhum de Giló. Aí o cara que gosta de Giló fala assim, pô, eu gosto de Giló, você tá errado, bará. Eu falo, me perdoa. Você entendeu? Tipo, você tem que ter um feeling. Você tem que ter um feeling pra lidar com todas as situações, tá ligado? E, tipo, nesse tempo eu fui me preparando bastante, entendeu? Pra chegar agora, né? Sim. Não tem jeito. Hoje em dia, viver na mídia, viver de TV, de rádio nem tanto, mas acho que de TV você tem que ser, ou você tem que seguir a cartilha, ou você mete um louco igual o Neto, e aí você tá no risco de qualquer hora ser chutado da TV, porque o cara mete o louco, então é difícil. Tipo, a mídia é complicado. Pode falar que o Neto, mano, ele nunca vai sair de lá. Porque ele atrai, o que acontece, o Neto, ele atrai patrocinador. Exato. Entendeu? É o que dá dinheiro pra televisão. Sim. Entendeu? Por exemplo, se eu meto um louco, imagina, eu tô num programa lá, sei lá, na TV Aparecida e meto um louco lá. Nunca mais na TV Aparecida. Você entendeu? Ou seja, eu tenho que ser, tipo, sempre muito bem centrado. Cara, é muito complicado, porque eu sou um cara que falo muita gíria, falo muito tipo, pô, cara. E na televisão eu tenho que mudar completamente isso, porque você tá passando uma imagem, né? Ou seja, eu sou muito regrado, eu consigo virar a chave da TV, entendeu? Aí tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Eu acho que até para você se comunicar dessa forma, acho que isso é mais difícil do que sair metendo louco, entendeu? Não sei, você tentar ter, né, viver e por aí, talvez seja até mais difícil, né? Cara, pra caramba. E, tipo assim, eu sou muito crítico comigo, né? Além, tipo, da galera da assessoria, que eles me criticam, tipo, quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, eu sou muito crítico comigo. Eu pego, você entra lá no YouTube e coloca chefe Danilo Galhardo, tem todas as participações em programas. Eu assisti tudo, entendeu? Pra saber o que eu tô falando de errado, o que eu fiz de errado, outra maneira de me expressar, entendeu? Porque como eu faço bastante programa, não é sempre o mesmo programa, ou seja, cada apresentadora tem uma maneira de você lidar, entendeu? Você tem que ter um jogo de cintura para lidar com várias situações. Pô, já fiz cagada pra caralho na TV, entendeu? Tipo, de derrubar, de queimar, de isso, de aquilo. Acontece, velho. Ao vivo ainda, é muito difícil de consertar. Sim. Mas você tem que ter o jogo de cintura, entendeu? Vou dar um exemplo agora. Na semana retrasada, eu fui na TV Aparecida e fui fazer tipo um pavê ali, né? Aí eu fui fazer um creme de amido de milho com leite condensado, creme de leite e tipo gema. Cara, eu coloquei o leite condensado e o creme de leite, eu fui fazer a outra parte da receita, que era bater a gema, era para bater a gema com amido. E deixei na panela, só que a panela tava muito quente. Meu amigo, quando eu fui pegar, eu fui mexer um pouquinho, eu senti que tava duro embaixo. Ou seja, queimou. Se queimasse o creme, os caras iam atacar pau. Falar assim, o chefe queimou o creme. O cara não vai ligar se você fez bem a receita. O cara vai ligar na sua falha, mano. Sim.
Aí eu olhei, eu vi que saiu um negocinho pretinho assim, tipo, de queimado. Eu falei, agora, gente, o que a gente faz? A gente inverte, faz... Ou seja, eu tive esse jogo de cintura para lidar com a situação, entendeu? Teve uma menina que foi no programa que eu vou na Gazeta, cara, infelizmente, não sei o que aconteceu, deu de ter um fio de cabelo na produção que ela cortou pra apresentadora. Puta que Nossa. Mano, era uma puta de uma receita legal, de uma torta de liquidificador de calabresa. Ninguém falou que a receita era legal, que ia reproduzir a receita, que lembrava a mãe que fazia a receita, mas todo mundo lembrou da porra do fio de cabelo. Você entendeu? Sim. Não foi num programa da Ana Maria que pousa uma mosca no prato e não tem um negócio assim? Eu vi isso aí uma vez no Twitter. Teve que pousou a mosca e... sempre aparece. Dá uns close, já teve as minhoquinhas de alface, já teve de tudo já. Gente, televisão é complicado para você fazer, ainda mais se você não tá, tipo, preparado para ter erro. Ou preparado para vir tipo, um externo assim muito forte em cima de você. Tem que tomar muito cuidado com essa parada. Por exemplo, as tiazinhas, as minhas, né, as pessoas que assistem o programa, elas falam muito, por exemplo, a gente vai colocar um potinho de creme de leite, a gente tem que colocar naqueles recipientes, né? A gente não pode levar a caixinha de creme de leite. Meu, elas, se você não raspa o pote, você não tá raspando o pote, isso daí é desperdício, que não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, você tem que, quando você faz, você tem que lembrar que você tem que raspar o potinho, entendeu? É muita coisa envolvida, gente. Eu vou fazer até um adendo aqui. Você falou das tias de TV de programa culinário, cara. Eu assistia de vez em quando aquela Kátia Fonseca, né? Da Band? Isso. Cara, e aí eu via na TV, e aí a gente vê na TV a pessoa que cozinha, as tiazinhas que cozinha, fica com aquele... Você olha e fala, pô, é a tia tá cozinhando. Cara, eu conheci essa mulher, cara. Conheci não, eu vi ela lá em São José dos Campos, cara. Puta que mulher bonita, velho. Porra. Marina, te amo. Kátia Fonseca, deixa eu googar aqui. Google aí. Marina, te amo, cara. Meu amor. Alguém vai dormir no sofá hoje, viu? Não vou falar. Não vou nada. Eu vou fazer outro adendo aqui, cara. Hoje eu ouvi o coração do meu filho, cara. Puta. Cara. Porra. O Botequide. O Botequenzo. Porra, foi show, cara. Puta que pariu. Mas, porra, cara, o que eu fiquei abismado é que, assim, a gente vê na TV e não presta atenção. A gente presta atenção na receita, tal. Quando eu vi aquela mulher pessoalmente, cara, a Marina estava comigo, eu olhei e falei, caralho, não pode ser, cara. A mulher é da hora, cara, bonita. Aí, porra, foi só um comentário, assim, só pra eu dormir no sofá hoje. Eu já vi também pessoalmente lá na Band, quando eu fazia a Band, né? Uhum. Ela é bem bonita. E, cara, ela é muito simpática. Velho. Sim. Eu a conheci pessoalmente, né? Eu falei, oi, Kátia, tudo bom? Tipo, tava começando ainda na TV. Ela, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Perguntou meu nome, o que eu fazia, me chamou pra fazer o programa, entendeu? Ela é super simpática, me tratou super bem. Mas eu sou muito amigo da Claudete Troiano. Puta, bonita também ela, gente boa, né, cara? Gente boa. Claudete Troiano. Pode googar. Sei que a Claudete, cara, a Claudete foi tipo assim, eu fui uma vez no programa dela, ela gostou muito de mim. E, ela me ensinou demais coisa de TV, macete de TV, entendeu? Ou seja, aprendi muito com ela lá na Aparecida, entendeu? Pô, e a Claudete faz televisão de mais de 50 anos. Nossa, ela é, mano, mas ela é muito experiente, ou seja, ela toda hora que tinha, ela me dava uma dica. Danilo, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo. E, toda dica que você recebe, ainda mais quando você entra nesse mundo, né, de culinarista, essas coisas, é de muito bom agrado, entendeu? Você tem que, tipo, meio que absorver tudo que te fala. Tá ligado? Inclusive, cara, eu ia chamar. Você falou a palavra mais de uma vez e eu não tinha ouvido falar nisso ainda. Culinarista. Eu não tinha. O que é a diferença do
do chefe para o culinarista, tem diferença ou não? É só mais uma palavra para definir? Não, cara, é que a gente chama culinarista aquele cara que vai fazer receita na televisão. Ah, tá. Porque, mano, o termo chefe, vou falar pra vocês. Quando a gente fala, é o chefe, é o chefe, é o chefe. Meu, o termo chefe, primeiramente, o termo chefe é um termo que dão pra você. Por exemplo, eu dou aula. Os alunos não vão me chamar o professor, entendeu? Eles me chamam de o chefe. Por quê? Porque é um termo de hierarquia na cozinha. Entendeu? Sim. Eles são alunos, né? E numa sala de aula você vai chamar o professor. Você levanta a mão para chamar o professor. Porque ele é o professor. Você não vai falar o docente. Entendeu? Você não vai chamar de um termo mais coloquial, no caso, né? Você chama o chefe. Professor, né? Isso, Professor. porque é mais. Professor, exato, mas chefe na cozinha já é um termo de hierarquia, né? Uhum. E na televisão a gente fala culinarista porque é o que realmente que a gente é. A gente é chefe de cozinha, né? Porque em termos, né? Quem dá aula, quem comanda uma cozinha tem esse termo chefe, né? Mas na televisão a gente não é chefe, porque lá a gente não tá comandando nada, lá a gente não tá dando aula para ninguém ali presencial, entendeu? Ou seja, a gente é culinarista, a gente vai lá apresentar uma ou duas culinárias, né? Que seja doce, salgada, pão e por aí vai, entendeu? Aí meio que focalizaram esse termo culinarista para quem vai fazer receita na TV, entendeu? É meio que um termo televisivo, sabe? Entendi. Por isso que eu Show. desculpa para quem não entendeu, mas é o termo que a gente, quem vive, né, no meio usa, né? Culinarista de TV. Esse termo aí que é mais. Show. Da hora. Muito bom. Tá bom, vamos falar de armazenamento, porque mano, a gente tá esticando isso aqui. É que é muita coisa, né, cara? Gosto muito de falar e muita gente tem dúvida. Não, tranquilo. É bom, cara. É bom. É bom para conhecer, quebrar o gelo. Tal. É show de bola. Imagina, tá show de bola. Eu queria fazer uma pergunta para ele antes. Aí, cara, tudo que vocês tiverem para perguntar, pode perguntar. Você falou Alguém ligou a câmera aí, peraí. Alguém ligou a câmera. Fui eu? Foi o Danilo. Acho que foi. Na sua cozinha. Tá limpinha, a cozinha tá limpinha, hein? Tá preto, hein? Ó! Aê! A chopeira da Estela dele. Alô, Brahma, seus malditos. Tô tirando meu chopp aqui, cara. Essa chopeira, velho. O chopp fica pronto em 5 minutinhos, mano. Só pra vocês verem, ó. Vou mostrar. Aqui é a chopeira, ó. Puta merda, cara. Aqui vem o baldinho de chopp. Que eles mandaram aqui já, ó. Eles mandaram 3, ó. Só pra vocês verem, ó. Que massa. Bem louco, né? Ó, só pra vocês verem minha cozinha, ó. Ela é toda desenhada, tá ligado? Bonito, hein? É bem bonito. Eu montei exatamente assim pra fazer, tipo, coisas de televisão e tal. Desculpa o ali, eu apertei sem querer aqui. Pô, maldito. Mentiroso. Bem, eu estou gravando vocês também ou não? Tirando o Vitão, que deve estar tomando coca só. Monster geladinho. Você ia perguntar, mano? Eu liguei aqui. Eu ia perguntar, porque você falou que você não fez gastronomia, nada. Você começou a cozinhar por conta própria. Não. Como que você começou a cozinhar? Porque aqui, a gente do Twitter, que a gente cozinha também, cada um começou também de um jeito, mas ninguém fez uma formação profissional. Eu queria entender a sua. Não, vamos lá. Eu fiz gastronomia na Embi Morumbi, né, que é a principal escola de faculdade. Ah, legal, você fez. Não, eu fiz. O que aconteceu, cara? Eu tava fazendo USP, no último ano da USP, eu desisti. Tá ligado? Eu falei assim, não é isso que eu quero. Você tava estudando o quê? Oi? Tava estudando o quê? Lazer e turismo. Ah, tá, boa. Tava fazendo lazer e turismo. Era um curso que tinha acabado de abrir, né? 2006. A USP Leste tinha aberto em 2004. Tinha 2 anos só de faculdade. A faculdade tava novinha, né? E aí eu entrei. Por que eu quis entrar na USP? Porque a nota de corte era baixa do meu curso. Cheguei e falei assim, ó, deixa eu ver qual é a nota de corte mais baixa que eu não preciso estudar no 3º ano. Aqui, ó, 33, lazer e turismo. Essa aqui que eu vou fazer. Você entendeu? Eu meio que fui assim. Aí eu acabei entrando meio que na rabeira. Eu passei e aí eu falei, já que eu tô aqui dentro, eu vou tentar terminar, né? Só que, meu, era muita zoeira, muita festa, muita balada. Quase não estudava, né? Quem estuda na USP sabe como que é. Aí, no último ano,
eu vi que, tipo, aí você já começa a ficar mais velho, fala assim, pô, será que é isso que eu vou querer da minha vida, barari? E aí eu tive uma matéria, era de gastronomia no curso, né? Aí eu gostei demais, cara. Gostei demais, aí eu falei, pô, cara, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Tanto que eu ia fazer o TCC, eu acabei não fazendo, mas o meu TCC ia ser sobre gastronomia nos estádios de futebol. Eu tinha feito todo, né, aquele planejamento de trabalho de conclusão de curso. Eu ia aproveitar que ia ter a Copa do Mundo, a gente já sabia que ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil. Meu trabalho ia ficar do caralho, velho. Do caralho. Eu ia, tipo, ia fazer aquelas perguntas, né, como fala, esqueci o nome. Mas Pesquisa. Isso, eu ia fazer as pesquisas de campo, essas paradas, né? Ia ser quantitativo e não qualitativo, né? Essas paradas quando a gente faz. Mas, enfim, aí eu tive essa aula, eu falei, pô, mano, legal, porque eu comecei a entender a parte acadêmica da gastronomia. E não somente cortar cebola e fritar bife, entendeu? Comecei a entender o porquê que acontecia as coisas, conhecendo mais da gastronomia brasileira e por aí vai. Enfim, aí eu cheguei para os meus pais, falei assim, ó, é o seguinte, eu gostei muito de gastronomia, tá tendo aula aqui, e eu vou desistir do curso e vou querer fazer gastronomia. O meu pai, coitado, quase teve um AVC, porque eu saí de uma faculdade pública, que você paga R$0, para ir para uma faculdade de gastronomia, que custa R$2 por mês. Você entendeu? Na época eu não trabalhava, ou seja, eu dependia do meu pai para pagar a minha faculdade. Aí ele chegou e falou assim, cara, tenta tirar alguma bolsa, alguma coisa. Falei, pô, lá na NB tem bolsa atleta. Fui lá, mano, comecei a treinar, porque eu jogava na USP, eu era goleiro de futsal. Comecei a treinar. Aí fui lá fazer a peneira para ser jogador de futsal da NB Morumbi. Quando eu fui ver, só não tinha bolsa para atleta para gastronomia. Eu falei, fodeu. Puta que pariu, que azar, né? Fodeu, mano. Além de cozinhar, não posso nem ter bolsa, né? E aí eu cheguei neles, aí eu falei assim, ó, o seguinte, tenta pagar os 3 primeiros meses da minha faculdade, que aí eu vou tentar arranjar algum estágio. Entendeu? Eu já conheço um pessoal tal. Aí logo no terceiro mês que eu tava fazendo a faculdade, entrei num estágio e eu falei, ó, com o dinheiro do meu estágio eu consigo pagar pelo menos metade da mensalidade. Aí eles, beleza, metade da mensalidade tá ok. E aí eu fui pagando metade da mensalidade até o final do curso, tá ligado? E aí eu consegui terminar. Aí quando eu terminei, aí começa, mano, são várias histórias, mas só pra finalizar aqui, quando eu terminei a gastronomia, eu comecei a trabalhar num buffet de um chefe que me dava aula. E aí eu comecei a trabalhar muito nesse buffet. Tipo, fazer evento praticamente 6 vezes na semana. Eu nem dormia, você terminava um, já ia pro outro. Só que fazer evento dá dinheiro. Entendeu? Dá muito dinheiro. Aí ele me pagava por mês, sei lá, uma quantia X. E aí eu juntava esse dinheiro, porque durante o curso de gastronomia eu consegui fazer algumas viagens para Europa, tal. Fui chamado para fazer parte de equipe brasileira de competição de gastronomia e por aí vai. Aí você vai fazendo networking, né? Você vai fazendo networking, vai conhecendo pessoas, tal. E aí eu juntei uma grana e falei, eu quero estudar na Itália. Aí eu juntei o dinheiro necessário, né? Juntei o dinheiro da passagem, estadia, mais o curso fora, fazendo evento. Aí eu comecei a fazer uns eventos meus, fazer uns almoços, jantar, para tirar um dinheiro. Consegui juntar o dinheiro. Em 2017 eu fui para Itália. Fui para Itália, fiquei 3 meses na Itália, estudei na Itália, trabalhei na Itália, ganhei. Qual que é a tua área lá na Itália? Que eu também vou sempre para lá. Então, eu fiquei no Piemonte, sabe? Né, eu fiquei no Piemonte, numa cidade bem próxima de Torino, ficava tipo uns 22 quilômetros de Torino. Chamava Piobis e Torinese, né? Um paese, né? Que eles falam. Tipo uma cidadezinha bem pequenininha. E aí eu aprendi bastante. Aprendi muita culinária italiana, mas no caso, tipo, bastante massa, risoto, carne, doce, pão. Eu aprendi de tudo, né? Mas mais voltado, assim, para cozinha piemontese mesmo. Para piemontese. Tipo, muito leite, muito queijo, muito... embutido, entendeu? E você viu algum arroz à piemontese sendo feito lá, não? Mano, você sabe o que é mais engraçado? É que eu faço essa porra desse arroz à piemontese e eu nunca fiz lá, mano.
Eu ouvi dizer que era aqueles... E o branco, botavam... parmesão, não é? Eu ouvi dizer que isso é uma invenção brasileira, na verdade, porque a gente não tinha, antes da abertura das importações, a gente não tinha o arroz arbóreo e nem o carnaroli. Então eles usavam lá outros recursos, que nem o creme de leite, para dar alguma textura, né? Mano, perfeito, exatamente isso. Quando eu dou aula, a gente faz arroz à piemontese, eu falo exatamente isso. A gente usa arroz parboilizado ainda, não é nem uma agulhinha. Os caras usam arroz parboilizado, o creme de leite, o parmesão e o vinho branco para fazer, né, um falso risoto, né? Aí chama de arroz à piemontese. Exatamente isso, doutor Prepúcio. Muito bem, viu? O Prepúcio é um estudioso da comida. Ele entende um pouco de gastronomia, né? O Dr. Prepúcio é um bilionário excêntrico que tá aqui com a gente, eu não sei porquê, cara. Exatamente, eu sou um bilionário rentista que passa o dia cozinhando em casa. Exatamente, cara. Não só o dia, como a madrugada também, né? Exatamente. Madrugada. Doutor esse tipo de arroz que a gente tem que na Itália, que é o carnaroli, o arbóreo, que na verdade dificilmente você come os dois, né? Meio que depois de uma regra de lei lá, ele não é obrigado a ter tudo de carnaroli e tudo de arbóreo, ou até o volano. Ele não é tão antigo, né? Ele é da década de 60, mais ou menos isso, não é, Danilo? Ele não é tão assim antigo. Antigamente os risotos eram feitos com arroz normal lá na Itália mesmo, não é? Então, é que, na verdade, não era nem chamado risoto, né? Era chamado riso, né? Riso cotto, que era um arroz cozido. O que aconteceu foi que o arroz de risoto, na verdade, ele é um arroz errado japonês, né? Quando teve os caras foram plantar arroz japonês lá, e aí acabou, tipo, tendo as modificações do tempo, e o arroz japonês acabou virando esses arrozes, né? Italianos, né? Entendeu? Na verdade, o arroz de risoto, né, o carnaroli, o arbóreo e o vialoninano, eles são da família do arroz japonês, que é o arroz cateto. Entendeu? Só que aí, com a modificação de solo, modificação de clima, modificação de uma porrada de coisa, acabou ficando um arroz um pouco maior, mais longo, com menos amido, entendeu? Uma vez eu conversei com um italiano que ele falou que existe uma parte mais burocrática e legal na Itália, que você não é obrigado quando você vende um arroz como carnaroli, você não é obrigado a ter 100% de arroz carnaroli. Você é obrigado a ter o arroz tipo carnaroli. É isso aí. Então, se você for pegar exatamente não sei se é a espécie, mas o carnaroli e o arbóreo, eles têm texturas e tempos de cottura um pouco diferentes, mas se você for ver a rigor o que você compra no supermercado, não faz diferença você comprar um arbóreo ou um carnaroli, porque eles são todos arrozes, né, desse tipo. Então, você basicamente está comprando a mesma coisa. Então, eu sempre vi que quem tem essa dúvida, nossa, eu vou fazer com arbóreo ou com carnaroli, tanto faz, você está comprando a mesma coisa com um nome diferente. Se você for ser muito específico, é só se você for comprar no cara que produz na Itália. Porque é como se ele fosse produzir, ele mete o selo, ele vende exatamente daquela espécie, eles misturam e vende mais ou menos igual. Acho que o único que é obrigado, porque ele tem, eu não sei se ele é uma espécie diferente, ele sai um pouco dessa composição, é o vialoninano, que ele não tem, ele é o único que desvia dessa lei, então se você comprar um vialoninano, ele é exatamente vialoninano. Isso, cara, sabe por quê? Porque eu fui numa plantação de arroz lá, né? Uhum. A escola que eu estudei, eles eram patrocinados, assim, né? Vamos assim dizer, por uma marca de arroz. A gente só usava o arroz daquela produtora, né? E aí a gente acabou fazendo uma viagem, né? A gente fez uma viagem, era tipo, dava uns 60 quilômetros e tal. A gente foi ver a plantação. Cara, eu caí na lama ali, quando eu fui. Eu fiquei todo sujo, porque o cara falou assim, não vai aí. Quando ele falou não vai aí, eu já tinha caído na plantação. Mas enfim, mano, brasileiro só se fode lá. Eles não explicaram isso pra mim, né? Eles não acabaram entrando nesse assunto, até porque, cara, pra você dar o ponto de um carnaroli e de um arbóreo é bem diferente. Viu? Sim. Toda a técnica, né? A gente faz a tostatura, depois faz a cotura, depois a mantecatura. Eles têm pontos diferentes de preparo, né? Métodos diferentes. O método é o mesmo, só que
para deixar ele mais al dente, demora um pouco mais o Carnaroli do que o Arbóreo, entendeu? Pelo que o rapaz me contou lá pra gente, né, o dono da arrozeira lá, sei lá o nome daquilo lá, ele era bem dividido. Eu não sei se aqui no Brasil eles fazem essa mistura. Por exemplo, Não. É que não é no Brasil, é na própria Itália, porque quando você compra no produtor de arroz, ele produz o Carnaroli. Então você está comendo o Carnaroli. Mas a hora que ele vai vender, vamos supor, para La Pastina, entendeu? Ou para a empresa não separa. Eles pegam, esse arroz é do tipo Carnaroli, entendeu? E aí ele mistura. Eles fazem a mistura mesmo lá na Itália. Na Itália, se você for comprar no supermercado, você não tem a garantia que se você compra um Carnaroli, você está comendo o Carnaroli, ou se você está comprando um arbóreo, o único que você tem essa garantia é o Vialone Nano, mas eu vi... Os dois. Ele é bem diferente porque o grão é mais curto. Sim. O Vialone é muito parecido com o grão Cateto, de tamanho. Ele é menorzinho, ele é mais amarelado também. Tá? Deixa eu dar um pontinho aqui. Como eu conheço um pouco de agricultura, o que acontece é que quando você vai fazer uma plantação, você sempre planta várias variedades daquele tipo, entendeu? Então tem assim, o Carnaroli, dentro da família Carnaroli, tem várias variedades da semente mesmo do arroz. Então, quando eu acho que é essa mistura de variedades dentro daquele estilo, entendeu? Eu acho que é mais por aí. Porque você não pode plantar a tua fazenda inteira com uma só variedade, porque às vezes aquela variedade não tem uma germinação muito boa, não tem uma produção muito boa, então você mistura várias variedades numa mesma fazenda, você faz cada talhão uma variedade, e assim na colheita você vai tendo variados desenvolvimentos do cereal. É bem parecido, só para a gente fazer um paralelo, essa explicação dela foi muito boa, é exatamente isso. Eu não lembro porque eu estava muito sujo e puto quando eu caí lá. Mas é muito parecido com batata aqui no Brasil. Se você compra um saco de batata, por exemplo, aquela batata branca, ou Mona Lisa, ou inglesa, não vem só batata Mona Lisa, ou batata inglesa, ou batata branca. Vem, uma porrada de batata diferente no mesmo saco. Vocês já perceberam? Você vai, por exemplo, no Carrefour, não é a mesma batata. Entendeu por quê? Porque a Anvisa permite que numa saca de batata venha, por exemplo, 60% de uma, 20% de outra e 20% de outra. Entendeu? A ágata, né, que a gente fala que é uma batata, por exemplo, você vai no mercado, você não compra assim, eu quero comprar batata ágata, não existe. É tudo batata Mona Lisa. Entendeu por quê? Porque foi exatamente o que a Tânia explicou. Na produção, os caras vão plantando lá e seja o que Deus quiser. Entendeu? Pode ser que seja bem parecido no arroz. E voltando, né? Lá na Itália a gente usava, era bem específico porque a gente comprava direto do produtor, viu? Era, por exemplo, Carnaroli era Carnaroli mesmo, Arbóreo era Arbóreo mesmo, mas aqui no Brasil eu sinto que tem um pouquinho de diferença quando eu dou aula de risoto. Eu sinto que, tipo, fica um grão mais al dente e o outro grão mais mole. É exatamente por isso, porque a gente mesmo importado, você compra o grão do supermercado de lá, não direto do produtor, como você poderia comprar na Itália. Bravo, exatamente. A tática aqui é ir experimentando com uma colher e adivinhar o ponto na hora, né? Quando a gente vai comer arroz aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que esse arroz viajou da Itália até aqui, geralmente de navio, demora, tem armazenamento, tem tudo isso que muda a umidade, entendeu? A condição do arroz. A gente ia falar de armazenamento, isso aí tem tudo a ver. Quando você compra um produto que ele é importado, ele tem variação aonde ele foi produzido. E olha que é um alimento. O meu Carnaroli vem na primeira classe da Alitalia, o saquinho assim, de 1 quilo com cintinho de segurança. Hein? Isso, o piloto que traz pra você ainda, né? Isso, na cabine, vem na cabine. Não é Force One, né? Quando o Trump vem dar um passeado aí, traz aí, brother. Porra. Tem como é que fala? A curiosidade é que o pão italiano na Itália é só pão, tá, galera? Você chega lá e fala pro cara, dá um pão, não precisa chamar pão italiano, não, tá?
Exatamente. É uma Puta, piada. eu achei que eu ia fazer essa, hein? Mas tudo bem. Eu ia fazer essa do arroz piemontês, mas eu deixei quieto. Todo pão na Itália é pão italiano, igual toda árvore na capital do Rio Grande do Norte é árvore de Natal. Boa. É igual o Renato Russo, que na Rússia é só Renato. Exatamente. Meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto. Cara, o Danilo, foi, porra, show de bola. Você deu uma aula até agora de várias coisas. Não falei nada ainda. Não, pô, foi legal pra caralho. Porra. Eu tô finalizando, tô zoando, pô, pera. Vamos começar a falar do tal do armazenamento, né? Eu vou puxar esse assunto com uma coisa que, tipo assim, a cabeça. Porque, assim, na mesa do boteco eu brinco, mas é de verdade. A gente tenta fazer o máximo possível fardames. É tipo assim, a galera não sabe cortar um pão. Se pegar um pão italiano, vai tentar cortar com faca de sushi. Cara, tipo, porra, essa faca corta, o cara vai lá tentar cortar. Pra galera que queima até a salada, né? Exatamente. Porra, queima. O cara deixa 2 dias salada no limão, né? Vai ver o negócio tá. Deixa a salada no freezer. Isso. Então, assim, ó que doido. Eu gosto de comprar pão. Às vezes eu sou até exagerado, compro pão demais e acaba embolorando, estragando e tal. E aí eu ouvi falar, e aí um monte de gente falou que você colocar o pão na geladeira, ele aumenta, ele acelera o processo de emboloramento. Porque tem não sei o que lá. A cabeça do idiota aqui foi o quê? Porra, se eu coloco na geladeira, acelera, se eu colocar no freezer, vai ser uma Ferrari. Pum, 2 dias o bagulho tá verde. Mas não. Eu fui lá comprar um pão com a nossa amiga Lele Guide, que já esteve aqui na mesa do boteco. Um beijo para Lele e para a família toda dela, um monte de criança, parece uma creche em Santos. Se você está em Santos, vai lá pegar pão com a Lele Guide, ela está no Twitter. E assim, eu peguei pão de cúrcuma com bacon, pão italiano, pão multigrão, pizza. E ela falou para mim, cara, você está levando muita coisa, bota no freezer. Fatia tudo e bota no freezer. Quando você for usar, coloca lá numa frigideirazinha, não precisa nem esperar ele descongelar. Do jeito que você pegar, bota numa frigideira com um pouquinho de manteiga, papum, vai estar perfeito. E se for um pão italiano inteiro, você bota ele no forno, ele vai estar 0 bala, porque tem todo o processo de descongelamento dentro do forno, que a casquinha vai ficar crocante de novo e tal. E a minha cabeça era essa. Agora a gente vai ter uma aula aí com o Danilo e nossos amigos todos aqui sobre armazenamento. A pauta é essa: como armazenar direito os seus alimentos, seja no congelador, seja dentro de um pote, de um Tupperware, o conhecido Tupperware. É isso aí, vamos lá, pessoal, começando aí. Quem quer começar? Manda bala aí, chefe Danilo aí, tá? Hoje fez até uma pergunta no Twitter lá, o que você coloca numa marmita de congelado? Cara, eu tô com alguns projetos no futuro aí, eu tô entrando bastante nessa parte, né? Vamos lá, cara, primeiramente, esse processo aí que você falou, de colocar no freezer, tirar e colocar no forno, a gente chama de regeneração, tá? Essa palavra aí chama regenerar. É o quê? O que é regenerar? Você trazer ao ponto de como era antes, entendeu? Ou seja, você tá vendo o vídeo aí, Danilo? Tô vendo. Nossa senhora, velho! Desculpa aí. Nossa senhora, vou ter que mostrar minha chopeira de novo? Mancado. Zoeira. Então, velho, voltando, é o seguinte, né? O que aconteceu muito agora, nesse período de pandemia, como as pessoas ficaram muito tempo em casa, elas começaram a cozinhar mais em casa. Ou seja, muita gente foi pra cozinha. Não é, tipo, só cozinha de final de semana. O cara ficou em casa todos os dias. Ou seja, ele fazia um arroz, ele não fazia um arroz para um ou no máximo 2. O cara já pegava, já fazia um arroz para a semana inteira. Entendeu? Ou seja, as pessoas começaram a enxergar mais os processos. Por exemplo, se eu pegar esse arroz e colocar esse arroz no freezer,
ele vai durar, eu vou descongelar ele e vai durar mais tempo. Quando a gente faz todo esse processo de conservação, a gente tem que tomar vários cuidados na hora da gente descongelar. Eu gosto muito de falar do arroz, né? Gosto muito de falar do arroz. Por que a gente congela o alimento? Tá? A gente congela o alimento para evitar a proliferação bacteriana. Por quê? Porque a bactéria, numa temperatura de 4 até menos 30, ela fica o quê? Dormindo. Ela não vai proliferar, ela não vai ativar e vai começar a se multiplicar. Perfeito. É isso, para isso que a gente congela, para não haver ação bacteriana, né? E para a gente preservar o alimento, para ele não azedar, por assim dizer, para o alimento não azedar e não estragar. Ok. Esse é o primeiro ponto. Como que a gente deve fazer uma conservação correta? A gente tem que fazer uma conservação correta baixando a temperatura do alimento o mais rápido possível, logo em seguida congelando o alimento. Ou seja, quando a gente faz um arroz, um feijão e um purê de batata, que a gente sobrou e vai ter que reservar, a melhor forma da gente fazer essa conservação para a gente consumir nos próximos dias sem que azede o alimento, o que a gente tem que fazer? Ao invés de deixar dentro da panela, temperatura ambiente, esperar ele esfriar, não, a gente tem que pegar esse alimento, serviu, todo mundo comeu, passa para um Tupperware, passa por uma vasilha, que seja, dentro da geladeira aberto, até ele atingir a temperatura de segurança que a gente fala, que é uns 5, 6 graus, 4 graus. Atingiu essa temperatura, você passa por um pote que feche e põe no freezer. Tá certo? Por quê? Porque assim as bactérias que estão presentes ali naquele alimento, elas vão dormir dentro do freezer, não é que elas vão morrer, porém elas vão não se manifestar, não vão se multiplicar. Correto? Beleza, ok, sem problema. Quando eu vou reesquentar esse alimento, eu tenho que reesquentar ele até atingir uma temperatura de segurança, que é acima de 70 graus, onde vai matar todas as minhas bactérias. Sendo assim, não vai ser prejudicial à minha saúde. Ou seja, quando a gente faz a conservação do alimento, quando a gente vai guardar um alimento, é necessário que tenha tudo isso na cabeça. Terminei de fazer, vou ter que conservar ele numa temperatura de 0 a 4 graus e depois eu congelo. Mas muita gente acha, eu vou colocar na geladeira e aí a temperatura da geladeira vai abaixar, né? Vai aumentar e aí as bactérias vão dentro da geladeira, vai estragar o meu tomate. Não tenha essa preocupação. Tá bom? A geladeira está fechada, está numa temperatura correta, não vai estragar o seu tomate, sua cebola, que você tiver em outras áreas, né, da geladeira, em outros, como chama? Compartimentos. Compartimento, é que eu tenho muita coisa italiana, é piano, né, que eles falam. Muitos compartimentos da geladeira não vai estragar, tá bom? Isso daí, por que eu puxei, né, esse assunto de conservação? Porque agora, lá na escola, a gente está dando muita aula de marmita congelada, tá? A gente está dando muita aula dessas marmitinhas. As pessoas, elas estão muito interessadas em fazer a marmita. Por quê? Porque na pandemia, elas perceberam que quando você faz a marmita, você economiza muito dinheiro. Entendeu? Você imagina, você ficou 4 meses nessa pandemia pedindo o Marmitex da esquina. Quanto você não vai gastar de dinheiro? Entendeu? As pessoas pararam para pensar e falaram assim, se eu fizer uma compra aqui de, sei lá, R$600, eu consigo porcionar minha comida direitinho, consigo comer coisas diferentes, coisas que, né, que tem o meu tempero, né, que vai a minha cara, vai isso, vai aquilo, e eu gasto menos. Ou seja, as pessoas começaram a consumir mais marmita. E é bem menos, né, cara? Bem menos, cara, você gasta menos. Quem consome marmita 5 vezes na semana, é um estudo comprovado. Quem consome marmita 5 vezes na semana, que seja almoço e janta, economiza pelo menos 50% do orçamento em alimentação. Caramba. Comprovado. Ou seja, ao invés de você gastar 30, 40 conto no quilo que você vai comer durante a semana, 20 conto, porque agora a comida tá cara, você gasta menos, no final de semana você consegue ir num restaurante com a sua família, comer alguma coisa diferenciada no final de semana.
Entendeu? Ou seja, você consegue economizar. A marmita, ela te dá essa possibilidade, né, de você economizar bastante dinheiro durante a semana e você poder extrapolar um pouco no final de semana. Ainda mais quem tem VR, Sodexo, essas coisas, entendeu? O cara consegue vender, consegue fazer um bem bolado e a marmita ajudou nisso. Só que para você fazer uma boa marmita, voltando só no assunto do começo, você tem que fazer uma boa conservação dela. O que é? Antes de você pegar a marmita, cozinhar, porcionar bonitinho, congelar, primeiramente, cozinha tudo. Depois de cozinhar tudo, põe tudo dentro da geladeira. Depois colocou tudo dentro da geladeira, atingiu uma temperatura baixa, né? Tipo, de uns 4, 5 graus, assim, tipo, tá fria, aí você coloca dentro da marmita. Isso vai te permitir com que aconteça o quê? Perca menos umidade no alimento, não fique um alimento seco. Isso vai permitir com que ela tenha uma durabilidade maior quando você coloca ela no freezer e depois descongele. Quando você colocar no micro-ondas, uma pessoa até falou, mas quando eu coloco no micro-ondas, a marmita ela fica mais seca. Depende de como você conserva. Entendeu? Se você colocar, por exemplo, vou descongelar uma marmitinha que vá no micro-ondas, aqueles plásticos que tem até uma sigla lá que pode ir no micro-ondas. Sempre com tampa, se você armazenou direito, você não vai perder umidade, não vai perder água do alimento e o alimento não vai ficar seco. Entendeu? Porque ele está congelado, né? Ele está envolto em água. Exato. É que quando a gente congela, muita gente fala assim, quando a gente congela direto um alimento quente, ele cria o macrocristal de gelo, né? Que o pessoal fala. Que são igual você colocar um pote de feijão numa temperatura ambiente e em cima forma aquele estecão de gelo em cima da tampa. Entendeu? Aquilo ali é macrocristal de gelo formado pelo vapor do feijão. Isso que eu ia falar. E todo esse vapor do feijão, na verdade, é o quê? É água que estava dentro dele. Se você colocar na geladeira aberto, ele não vai perder. Entendeu? Coloca ele aberto, atingiu a temperatura gelada, você põe para esfriar, põe para congelar. Então, mas você tem aí, Danilo, a dúvida. Agora são Se você pega uma panela quente e bota na geladeira, você vai gastar o dobro de energia elétrica, porque a geladeira vai arregaçar. Então, o ideal é deixar um pouco fora da geladeira. Tipo, acabou de cozinhar, deixa ele quieto lá. Não o dia inteiro, mas deixa baixar a temperatura, aí bota na geladeira para chegar a nível de gelado, para não sair vapor. E aí vai para o armazenamento completo do freezer, é isso? Não, você tira da panela. Tira da panela, coloca no recipiente. O que acontece? As bactérias, elas começam a se multiplicar a partir dos dos 6 graus até os 74 graus. Até os 73, vai. É a distância de temperatura, tá certo? Quando você coloca fora da geladeira, vai começar a diminuir. É igual você abrir um forno. Quando você abre o forno, a temperatura não abaixa. Sim. Entendeu? Ou seja, você colocando, desligando o fogo, né? Geralmente o alimento tem água, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Entrando em ebulição a 100 graus Celsius, vai matar todas as bactérias. Ok. Quando você deixa o alimento fora do fogo, e ele diminuindo aos poucos na temperatura ambiente, é batata para a temperatura que a bactéria quer. Tá. Entendeu? Ou seja, a melhor coisa você fez, serviu nos pratos ali para comer fresquinho, depois que serviu, já coloca num recipiente, num bowl, num Tupperware, tampa aberta dentro da geladeira. E se você fizer uma porção muito grande de alimento, é sempre bom fracionar ele também, né? Porque eu já vi gente que pega e faz aquele panelão gigante de rabada, depois pega essa panela e põe na geladeira. Quer dizer, aquilo ali vai ficar morno a noite inteira, né? 2 dias, velho. Demora uns 2 dias para atingir a temperatura. Isso é um perigo, né? Esse é um perigo. Então, aí já entra em outro caso. Já entra em outro caso. O que eu tô falando é, por exemplo, uma casa com de 4 a 6 pessoas que vai comer. Entendeu? Aí já faz um panelão de rabada para porcionar, para dar, tipo, para vários dias. Putz, aí já é mais complicado, entendeu? Por quê? Porque a geladeira de casa, normalmente, cabe o quê? Sei lá, você vai fazer uns 3 kg de rabada no máximo e tal. Vai fazer 1 kg de feijão. Entendeu? Você não faz mais de 1 kg de feijão para comer.
Você não abre 2 sacos de feijão para cozinhar, entendeu? Nem cabe na panela de pressão que a gente vai cozinhar em casa, né? Meus pais, eles têm buffet. O que acontece? No buffet deles, a gente faz um molho lá, vai fazer um molho, um caldo de carne. A gente deixa o caldo de carne dentro da geladeira própria para os caldos. A gente já tem uma geladeira que é só para aquilo, entendeu? Ela nem é utilizada, mas quando é para gelar o caldo, eles deixam dentro daquela geladeira. É mais específica. Para não pegar gosto de outros, Tem um jeito, alimentos. Tem um jeito bom de fazer, que se faz bastante nas escolas de gastronomia que ensina a gente, é fazer o banho-maria gelado imediatamente, entendeu? Tem vários pratos que a gente faz isso, e é uma dica para quem quer fazer rabada e tá quente ainda. Coloca num bowl, coloca um bowl embaixo com água e gelo, dá uma esfriada, coloca na geladeira para acelerar o processo de esfriamento, e depois porciona e coloca no congelador. Muito bem, o Atena. A gente chama gastronomicamente isso de banho-maria inverso. Isso. Banho-maria inverso. Isso a gente faz muito com molho. A gente enche uma pia de gelo e aí taca o panelão ali né, nessa pia de gelo, e aí você tem que mexer direto, né? Para ter aquela transferência de calor frio, do calor frio pro calor quente, né? Tipo, tem uma troca. E aí você faz esse banho-maria inverso. Muito bem, é isso mesmo. Ou, né, o que muita gente está usando agora, que chegou no Brasil, que eu usava muito na Itália, é aquele que eles chamam de ultracongelador, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem aquele Masterchef, né? Isso. A gente vê bastante nos programas de culinária. O que acontece? Aquilo lá é como se fosse aquele forno turbo, forno combinado, só que ao contrário, ao invés de cozinhar, ele vai gelar. Entendeu? Aí você colocando tudo nesse ultracongelador, os alimentos ficam muito gelados muito mais rápido. Entendeu? Aí impede que saia muito suco, impede que evapore muito. Você mantém o frescor do alimento por muito mais tempo. Entendeu? Sim. Eu tenho uma dúvida, cara. Eu tenho uma mania de comprar sashimi. Eu gosto de sashimi, peixe. Aí eu corto, como, sobra, eu coloco na geladeira. Aí eu não como depois de 2 dias, eu coloquei no freezer. Quando eu descongelo, tá ruim, cara. Fica ruim. Mas 2 dias depois já não dá, né, Thiago? Então. Eu sou muito. Segundo a Anvisa, né? Quando você manipula um peixe, ele dura no máximo 2 dias na geladeira, né? São 48 horas que eles falam. Tá. Depois de manipulado, depois de cortado. E aí você vai congelar. Cara, peixe congelado e descongelado já é uma bosta. Então, exatamente. Você entendeu? Já perde por quê? Porque peixe é água. Quando você descongela, você vai acabar tirando a água da proteína. Ou seja, você perde 30%, 40% da água da proteína. Entendeu? Ou seja, para eu descongelar um peixe, vou perder 30% de água, você acaba comendo 60% do que era o peixe. 70% do que era realmente peixe. Entendeu? Cara, sashimi ainda, que você vai comer cru. É isso que eu ia falar. Se for para preparar, tipo, um ensopado, até deve dar para... Ensopado dá, você faz, por exemplo, um quibe de peixe, bolinho de peixe frito, aí tá ok. Mas comer cru, sashimi, até ceviche até dá. Ceviche vai perder um pouco, mas dá pra comer. Mas ele cru, assim como sashimi, esquece, velho. Esquece. Você assar, você cozinhar, você fritar, até que dá, porque dá meio que uma mascarada ainda na consistência, na textura, no sabor, né? Sim. Mas ele cru mesmo, que ele in natura, esquece. Nunca faça isso. Só um detalhe, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o local onde as pessoas compram peixe aqui em São Paulo é lá no Ceasa, né? Sim. 99,9% dos lugares que compram peixe, assim, né? Até que Mogi também. Isso, compram lá, né? Só que, pra quem não sabe, o Ceasa, ele não é aberto 7 dias na semana, né? Então, exato. Ele é aberto de terça a sexta-feira e até um sábado, tá? Ou seja, isso daí, quem me contou foi o cara que me deu aula, né? Ele falou que na segunda-feira, se você vai no rodízio japonês, tá comendo peixe de sexta.
Não é o peixe 100% fresco. Sim. Por isso que é mais barato, né? Por isso que eles fazem as promoções, entendeu? Pra meio que, tipo, queimar o estoque e tal. Sim. É que foi a primeira vez que eu tentei isso, coloquei no freezer e falei, não, ele vai manter e depois eu tiro, deixo ele um pouquinho fora e tal. Mas, puta, cara, que arrependimento de ter feito isso. Eu devia ter continuado. Não deu certo, né, Boteco? Eu já Não, cometi uma esse bosta. erro também. Sério, porra. Gente, Ridículo, parecia um isopor, cara. Putz, Sim. você perde. Então, você perde, tipo, 40% da textura que é o peixe. sim. Não, até, cara, juro por Deus, parecia um isopor. Parecia que eu tava comendo isopor. É. Ridículo. Porra, que doido. Oi, sabe o que é o pior? Você vai em restaurante japonês, você come exatamente assim. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, eu tive essa experiência recente agora, que aqui no mercado aqui perto de casa, a gente sempre comprava, a minha mulher, quando tinha vontade de comer camarão ou peixe, ela sempre comprava aquele saco de camarão que é eviscerado e já cozido e congelado, né? E ela adora. Aí, de repente, o mercado abriu uma peixaria e aí agora os caras estão servindo o camarão fresco, né? Nossa. E aí fica engraçado, que o hábito de comer o camarão congelado e tudo mais, na hora que você pega um ingrediente que já tá mais fresco, eu lembro da minha mulher falando, nossa, mas o cheiro é muito forte, mas isso tá cozido mesmo, a gente chega a desacostumar com o cheiro do troço e o sabor e a textura, tanto que ela ficou assim, nossa, isso tá cru, isso cozinhou mesmo, porque tava muito macio o camarão, ela acostumou com aquele camarão esturricado, entendeu? Durinho, né? A gente perde até o referencial do que é o bom, né? Depois de um tempo. Exato, cara, exato. Isso acontece muito. Mas por que eles... Só uma coisa. Mas por que eles evisceram e pré-cozinham o camarão? Conservação, provavelmente. Bravo, com certeza, para não perder produto. Entendeu? Para não perder produto, porque um produto cozido dura muito mais tempo do que um produto in natura. Isso tem tudo a ver com logística também. Por exemplo, eu moro aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou a 1.200 quilômetros praticamente do litoral. Aqui, quando vai ter camarão, você tem pouca oferta de camarão fresco, porque vem o equivalente para venda daquele 2 dias ali, vai embora, entendeu? E o resto é congelado. Então, esse congelado é uma mão na roda para quem mora aqui longe, mas também é super saudável. Saudável não, é seguro. Aqui em Ribeirão é muito difícil você conseguir achar camarão fresco. Você não acha todos os dias, em São Paulo acho que você consegue, mas aqui não. Você sempre acha esse congelado pré-cozido e é ruim, né? Porque pegar o camarão fresco é legal, que você usa casca para fazer o caldo, todas essas coisas, você perde tudo isso, todo esse charme do preparo, né? Exatamente isso que eu ia falar. E camarão cozido, ele é mais pesado do que o camarão in natura. Muito mais. Ou seja, você acaba pagando muito mais por muito menos, entendeu? Sim. É a água congelada, né? Isso, porque na hora de você descongelar, por exemplo, você não vai comer esse camarão natural, você vai ter que refogar, vai ter que, vai refogar num alho, num azeite, numa cebola para fazer algum molho, alguma coisa. Vai tirar toda aquela água do camarão, ou seja, aquele ponto de camarão que você já comprou, ele pré-cozido, eviscerado e sem a casca, aquele 1 quilo vira meio quilo. Ou seja, você desperdiça, você compra meio quilo de coisa que você vai jogar fora. Sim. Camarão in natura, não. O camarão in natura, você vai usar a casca, você vai usar a cabeça, vai usar as patas, você faz um molho, sei lá, faz uma bisque. O natural, a única coisa que você vai jogar fora é a parte de cima, né? A tripinha, né? Isso, a tripa, que é o tecido digestivo. Outra coisa interessante de falar, muita gente fala assim, mas e aquela tripinha de baixo do camarão, a gente tira? Não. Para quem não sabe, a tripa de baixo do camarão é o tecido nervoso do camarão. O que é a tripa preta que fica em volta? Não, esse é de cima, o cocô. Ele tem a tripa de cima. Ele tem a tripa de cima, que é o cocô. Sistema digestivo do camarão. E a tripa de baixo é o sistema nervoso. Entendeu? É como se fosse o cérebro do camarão. Não sei se vocês sabem, mas o camarão não tem cérebro. O cérebro é aquela tripinha de baixo. Essa aí eu nunca percebi. O camarão, como eu, pensa com a barriga, entendeu? Bravo. Exatamente. Parece ser nós. Exatamente. Eu ia falar que eu tô a 30 minutos da praia, mas o Vitão tá tipo a 2 minutos andando. Então,
Sim, exatamente. Na verdade, em 5 minutos, 10 minutos de motinho, eu tô ali no mercado de peixe e eu consigo pegar o que eu precisar fresco, saído do barco. Cara, Eu sou tão idiota que eu fui em Santos, peguei pão e não trouxe camarão. Até agora, eu sentei aqui em casa, olhei e falei, caralho, por que eu não trouxe camarão, cara? Cara, eu morei em Santos 2 anos, né? E nesse tempo a minha nona foi me visitar em Santos. Ela levou peixe e camarão de Ribeirão Preto para Santos para poder cozinhar para mim lá. Eu falei, nona, qual a lógica? Ela, você não gosta? Eu falei, gosto, mas você tá em Santos. Eu falei, nona, então faz o seguinte, pega a cerveja daqui de Santos e leva para Ribeirão de volta. Aí ela, por que? Boa a cerveja daqui? Eu vou levar. Eu não entendi o sarcasmo, mas, pô, ela levou peixe e camarão de Ribeirão Preto para Santos para fazer para mim. Nossa, velho. Fofa demais, velho. Isso é louco. Pô, o que não pode, de jeito nenhum, armazenar congelado? Tem alguma coisa que vocês falam, tipo, porra, não faça isso? Tem. É o que, meu querido Danilo? Hoje não. É isso aí, pessoal. A conversa com o Danilo foi muito longa. Então, continua semana que vem, porque, pô, 2 horas e meia de papo, numa paulada só, para podcast, é muita coisa, né? Então, o que eu fiz? Cortei, e aí o Danilo continua falando sobre armazenamento, contando história na semana que vem, sábado que vem, só acompanhar aqui. Acompanhe a gente também na Atroz FM, procura lá Atroz FM no Google que você vai achar nas redes sociais. Atroz FM é uma web rádio, então, cara, toda sexta-feira à noite o Boteco tá lá trazendo o episódio que já passou, né? Porque sem tempo irmão, a gente correria, trabalha, tudo mais, então é isso. Ouve a gente na Atroz. Todos os podcasts, cara, Spotify, Anchor, Deezer, plataforma de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, na mesa do boteco. Procura lá que a gente está lá. Compra na Conservati, loja de camiseta, caneca, boneco do pássaro, itens de couro, avental, cara, caneca de chopp, lançamento agora do NSI, Ninguém Se Importa. Um abraço aí pro nosso amigo Irã, do Ninguém Se Importa, sucesso. Tem caneca de chopp, já vai ter caneca de chopp nossa na mesa do boteco. É isso aí, pessoal. Entra lá, conservati.com.br. Ah, boteco, tá caro. Cara, vai pagar, tem cupom. Coloca lá, Boteco 15. Boteco 15. 15% de desconto. Você vai ter de desconto na lata. Então você vai lá, faz sua compra, paga 15% a menos e recebe no conforto do seu lar. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês e até a semana que vem a continuação do chefe Danilo Galhardo. Boa noite.